Glória a Deus. Então, eu quero pedir para você agora, para você abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos no capítulo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia em Romanos no capítulo 8, eu vou falar para você sobre o nosso tema de hoje, que é Igreja, a família de Deus. E o tema do nosso mês é Reunindo como Igreja. E o tema do nosso ano é Ano da Esperança. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, diz o seguinte: o apóstolo Paulo vai falar sobre alguns assuntos e ele vai começar a falar sobre a nossa filiação, de quem nós somos filhos e como nós somos filhos, né? Versículo 15 do capítulo 8 de Romanos diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para temerem novamente, mas receberam o Espírito Santo que os torna filhos por adoção. E aqui, meus irmãos, eu vou parar um pouquinho a leitura para te lembrar uma coisa importante, né? Tem uma fala popular, um ditado popular que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus é somente aquelas pessoas que decidiram viver para o Senhor, que decidiram entregar a sua vida para o Senhor. Então se torna filhos de Deus por adoção. Somos adotados, né? Por meio do qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que nós agora somos filhos de Deus. Versículo 17 em diante, o apóstolo Paulo vai começar a nos dizer que se nós então somos filhos adotados, mesmo sendo adotados, nós temos uma herança. Quem aqui gostaria de ter uma herança? Quem não gostaria de ter uma herança, né? Oh, Senhor da glória! O fato é que nós temos uma herança incalculável em Deus. Então, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se somos filhos de Deus, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato nós participamos dos sofrimentos de Jesus, quando ele fala participamos dos sofrimentos de Jesus, ele está dizendo das coisas que nós abrimos mão para vivermos a nossa vida de acordo com os mandamentos do Senhor. Então, se nós participamos dos sofrimentos de Jesus, também participaremos da sua glória. E o versículo 18, o apóstolo Paulo fala aquilo que é o retrato, a realidade minha e sua. Considero que os sofrimentos, que os problemas, que as dificuldades, que a insegurança que a gente está vivendo agora não pode ser comparado com a glória que nos será revelada quando o Senhor Jesus voltar. Versículo 19, o apóstolo Paulo começa a falar do cenário, do lugar, né, que nós moramos. E ele diz que até a natureza está sofrendo por conta de nós estarmos separados de Deus. Ele diz o seguinte: a natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Será revelado quando Jesus voltar. Versículo 21. A natureza será libertada da escravidão, da decadência em que ela se encontra. Por quê, meus irmãos? Se a gente for parar para olhar, a gente vê que tem lugar que é uma seca terrível, em outros lugares está tendo um alagamento, tem lugar que o calor é insuportável, em outros lugares o frio é insuportável, terremoto, maremoto. A gente nunca teve problema de terremoto no Brasil, de uns anos para cá a gente está tendo. Então, a natureza também está desequilibrada. A Bíblia fala que quando Jesus voltar, até os animais deixarão de ser ferozes. Você que gosta de gato, em vez de ter um gatinho, você vai poder ter um tigre. Você que gosta de cachorro, em vez de ter um cachorro, você vai poder ter um leão na sua casa. A Bíblia fala que uma criança vai poder brincar com uma serpente. Não haverá mais violência em toda a terra. Então, versículo 22, o apóstolo Paulo fala: sabemos que toda a natureza geme até agora com dores de parto.
E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos, esperando ansiosamente a nossa adoção. De novo ele fala de adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porque você sabe, depois que Jesus voltar, nós vamos ganhar um corpo imortal. Amém? Glória a Deus! Aleluia por isso. Versículo 24. Pois é nessa esperança que nós fomos salvos. Mas se a esperança, se alguém vê, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Versículo 28, aqui o apóstolo começa a falar a respeito dos planos de Deus, e nós até cantamos sobre isso hoje. Ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas que nos acontecem. Não significa que Deus é o causador de todas as coisas que nos acontecem. De repente você foi traído, você foi passado para trás, te deram prejuízo, te enganaram, né? Te causaram um mal. Não foi Deus que causou isso, mas até isso Deus vai usar para fazer com que você seja uma pessoa melhor. Versículo 29, pois aqueles que Deus de antemão, antecipadamente, Deus conheceu, Deus também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre os muitos irmãos, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus irmãos, eu quero começar a minha explanação falando para vocês da minha experiência sobre a história da humanidade depois que eu me converti. Eu sempre imaginei que Deus tinha criado o homem e a mulher, tinha dado errado, então ele mandou o dilúvio. Aliás, isso está na Bíblia, né? Então Deus mandou o dilúvio e ainda não deu certo, e aí então, por fim, como não tinha mais jeito, Jesus então veio para trazer salvação para a humanidade. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Sabe, meus irmãos, a Bíblia fala que antes da criação do mundo, antes da criação de Adão e Eva, Deus já sabia todos os perrengues que ia acontecer depois que o homem e a mulher fossem criados, sabia que eles iam cair, sabiam que eles iam desobedecer, sabia que a humanidade não ia querer seguir a vida com Deus, mas ainda assim era necessário que tudo isso acontecesse. Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão dá uma outra pregação, mas o fato é que a Bíblia fala que Deus nos escolheu. A Bíblia fala que nós fomos conhecidos por Deus antes mesmo da criação do mundo. E Ele nos predestinou. O que é predestinar? É dar um destino, né? E a Bíblia fala no versículo 30 que Ele nos predestinou. E o que nos predestinou, Deus que nos predestinou, Ele também nos chamou. Ou seja, você está aqui hoje porque você foi chamado por Deus. Deus pode, claro, ter usado uma pessoa para ter feito um convite, para dizer, vamos lá com a gente, no culto, coisa parecida, por esse motivo, por aquilo. Mas o fato é que a pessoa mais interessada que você tivesse aqui era o Senhor. Então todos nós que estamos aqui fomos chamados por Deus. Mas aí entra um processo que o apóstolo Paulo fala. O Deus que chamou, ele também justificou. Justificou do quê? Depois que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você é justificado diante de Deus. E aí depois ele fala, e aquele que é justificado no devido tempo, depois que o Senhor Jesus voltar, ele também será glorificado. Num outro texto de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 4, está escrito que Deus nos elegeu, que Deus nos escolheu para Ele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E diz que em amor. E aí é um mistério, né?
Por que é que Deus nos ama tanto? Porque se eu sou Deus, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu mandava acabar com todo mundo, falar assim, olha, né, vamos zerar essa conta aí, porque a humanidade, eita raça, né, difícil, povo teimoso, né, não consegue suportar uns aos outros, tira sarro do magrinho porque é magrinho, tira sarro do gordo porque é gordinho, o que é muito alto porque é muito alto, o que é negro porque é negro, o que é asiático porque diz que é amarelo, o que tem cabelo liso porque é o cabelo escorrido, enfim, não para. A gente consegue ver defeito em todo mundo. A gente não vê qualidade. É uma natureza que misericórdia. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus amou a você de tal maneira que antes que o mundo fosse criado, foi determinado que o Senhor Jesus viria para pagar a nossa sentença. E ele fala então, em amor nos predestinou. E aqui, irmãos, você que é mais velho de Bíblia, não vou entrar, né, no critérios aqui, nos conceitos de predestinação, de calvinismo e arminismo, porque senão, né, precisaria de muito tempo. Mas o fato é que em amor o Senhor nos predestinou para sermos adotados. De novo, então, falando que nós somos filhos de Deus por adoção. Ninguém é filho de Deus naturalmente. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu plano. Então, o fato é, meus irmãos, que pelas Escrituras nós podemos dizer, então, pegando esse gancho, né, de sermos adotados, que Deus Pai, tinha um único filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas ele queria ter uma família com muitos filhos parecidos na sua natureza com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando você vai adotar uma criança, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, preparar a documentação, mostrar que você está apto para receber aquela criança em adoção. Não é assim? Pois muito bem, quando chegou no devido tempo, Deus Pai enviou Deus Filho na terra, que nasceu como homem, para que ele pudesse preparar de maneira legal a nossa adoção com o Senhor. E nesse caso, né, Deus é que vai ser o nosso Pai, Jesus que está preparando essa documentação, essa parte legal, e nós é que vamos ser adotados. E nós estamos aonde? Nós estávamos no orfanato que é o reino das trevas. Então, para nos tirar desse orfanato, para nos tirar do reino das trevas, era necessário pagar a sentença, era necessário cumprir toda a legalidade espiritual que foi decretada. E na cruz, quando o Senhor Jesus diz, está consumado, ele está dizendo que ele cumpriu todos os deveres para que eu e você pudéssemos ser adotados pelo Senhor, amém? E é por conta disso que o Senhor Jesus, então, depois de ser crucificado, ele desce até o inferno, né? Ele compartilha aquilo que ele tinha feito e tem, então, recebe o poder, recebe as chaves do inferno e da morte. E a partir de agora, toda pessoa que quiser pode, de fato, ser adotada pelo Senhor. E o Senhor Jesus disse, não foi nem eu nem você que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que olhou para nós, foi o Senhor que teve misericórdia de nós e nos abriu o caminho para que nós pudéssemos, de fato, ter acesso a Deus. E a partir de então, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você está cansado, venha até mim. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você tem sede, venha a mim e beba. Então o que eu e você precisamos fazer é definir o que nós queremos para nós, para a nossa vida, para a nossa eternidade. Nós queremos continuar vivendo do nosso jeitão, e eu e você sabemos, né, quantos acertos e quantos erros nós cometemos, e é
normalmente muito mais erro do que acerto, mas se nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, o nosso número de acertos vai ser incalculável, porque à nossa frente vai o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Então o plano do Senhor, de Deus Pai, sempre foi formar uma família. E a Bíblia fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Então o tema nosso hoje é a igreja, a família de Deus, porque é na igreja que Deus reúne todas as pessoas que querem fazer parte da família de Deus. E é por isso que nós não podemos deixar de frequentar a igreja. É por isso que nós não podemos deixar de vir para os cultos, porque é aqui que nós nos reunimos pelo menos uma vez por semana. Aqueles que têm mais fé, vêm na quarta-feira também. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a igreja é um lugar em que todos precisam vir do jeito que está. Não dá para você esperar você melhorar para depois você vir para a igreja. Não dá para esperar você melhorar para depois você vir para Jesus, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se amanhã a gente está vivo. Agora, uma coisa é muito importante. Se é verdade que a gente precisa vir para Jesus do jeito que a gente está, também é verdade que na família de Deus você não pode continuar do jeito que você veio. Então, uma simbologia para ficar simples, né? Isso é o seguinte: quando nós estamos fora da família de Deus, é como se nós estivéssemos num poço de lama. Então Deus nos tira desse poço de lama. A gente sai do poço de lama e a gente sai de lá todo sujo, não é verdade? Então, sair do poço de lama representa a nossa salvação. Agora, a partir do momento que nós já saímos desse poço de lama, então o Senhor Jesus começa a tirar a lama que está no nosso corpo. Aí é um processo de santificação, né? Então a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa sim vir para a igreja do jeito que a gente está, mas a gente não pode continuar como nós chegamos. Nós precisamos deixar que o Senhor nos lembre. Muito bem. Então, meu irmão e minha irmã, como toda família, a igreja não é um lugar perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, e nós precisamos ter paciência uns com os outros e ensinar uns aos outros. Então, na igreja, a gente tem pessoas que são maduras, mas a gente tem pessoas que não são maduras. Na igreja, a gente tem pessoas que só faz o que é correto, mas tem gente que ainda está dando uns nó, ainda está passando o outro para trás, está combinando a coisa, não está fazendo, está comprando, não está pagando, e por aí vai. Entende por quê? Porque cada um está numa fase diferente. Mas, de novo, Deus está trabalhando em cada um de nós. Eu me lembro que quando eu era novinho, eu fiquei decepcionado com a igreja, fui falar com o pastor. Pastor, como é que pode? Dentro da igreja aconteceu isso, aquilo, tudo mais, com o irmão assim, ppp. O pastor falou para mim o seguinte, falou assim: meu filho, a igreja é que nem a arca de Noé. Aí eu parei, né? Ué, como assim? O que será que ele está querendo dizer, né? Aí ele me perguntou: você entendeu? Não entendi não, né? Porque eu sou daqueles que quando eu conto uma piada diferente, eu preciso parar um pouquinho para ver se já terminou a piada mesmo ou não, né? E aí, eu falei, não entendi não. Ele falou assim: meu filho, a igreja é que nem a arca de Noé. Na arca de Noé tinha coelhinho, tinha gatinho, tinha os animais bonitinhos, mas também tinha cobra, tinha leão, tinha tigre, tinha de tudo um pouco. A igreja é a mesma coisa. A igreja é um lugar de pessoas que elas sabem que elas precisam de Deus, então elas vão para a igreja para procurar a Deus, para mudar de vida. Mas elas não mudam de vida de uma hora para outra. Ninguém muda de vida de uma hora para outra. Há poucas exceções. Então, a gente precisa saber disso para que a gente não se decepcione, né, com as coisas que acontecem na igreja. E nem abrir o coração para qualquer irmão, para qualquer irmã que está na igreja, só pelo fato dela estar na igreja. Porque às vezes a pessoa está na igreja, mas não tem maturidade para ouvir aquilo que você vai falar, para que você conte para ela um problema que você está passando. Então, meus irmãos, a gente tem, né, hoje um fenômeno que antes a gente não via, de muito evangélico que diz que não está frequentando a igreja.
E a Bíblia fala que nós somos membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós faz parte, é membro desse corpo e Cristo é a cabeça. Agora imagine vocês, se eu cortar a minha mão e a minha mão ficar separada do corpo, minha mão não vai apodrecer? Vai apodrecer. Então é a mesma coisa, um irmão que se diz cristão, mas não está fazendo parte da igreja, não está fazendo parte do corpo de Cristo, é só uma questão de tempo, ele vai apodrecer. Então a gente precisa consolar, ensinar, exortar os nossos irmãos que todos precisam estar na casa do Senhor, porque nós somos corpo de Cristo. Outro exemplo é a história da brasa, né? Você vai fazer um churrasco lá e a brasa está lá, né, vermelhinha, aquela coisa toda, pronta para colocar a carne. Aí você tirar uma brasa daquela, né, e colocar afastada, é uma questão de tempo, ela perde o calor, ela para de queimar, porque ela não tem mais calor. Então, a pergunta que a gente tem que fazer depois de tudo isso bom, sabendo de tudo isso, qual que é a minha situação? Eu já faço parte da família de Deus? Se eu não faço, se você não faz, hoje é uma ótima oportunidade para você tomar a decisão de fazer parte da família de Deus. Aí a outra pergunta não, eu já faço parte da família de Deus. Muito bem, você já sabe qual que é a sua parte no corpo de Cristo, naquilo que você vai ajudar? Se você não sabe, você precisa procurar a gente para a gente encaminhar você, ajudar você a ser útil na casa de Deus. As irmãs que têm mais de 60 anos já têm uma missão, né? Nós estamos aí arrumando as coisas, logo, logo a gente vai ver, domingo após domingo, as irmãs aqui dando fruto em nome de Jesus. Então, meus irmãos, de maneira geral, o que nós precisamos fazer, que isso afeta todo mundo, que é a missão também de todo mundo que está na família de Deus, é que nós precisamos promover a comunhão e a união entre os irmãos, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então, se a gente não está tendo comunhão, se a gente não está tendo união, pouca vai ser a nossa bênção. E quanto mais comunhão, quanto mais união a gente tiver, mais bênção nós vamos ter. E quanto mais avivada estiver a nossa igreja, mais avivada será o nosso coração, a nossa vida, e isso vai se estender para a nossa família. Tudo aquilo, meu irmão e minha irmã, que acontece na igreja, é para que na sua casa, a sua casa seja alcançada, a sua casa seja abençoada, a sua casa seja livre de problemas, de enfermidades e de tantas outras coisas que possam nos afetar. Tudo aquilo que nós buscamos na igreja é para ajudar a nossa família. Amém? Muito bem. Sabendo de tudo isso, né, nós então precisamos ter em mente a questão da decepção das pessoas com a igreja e com a família. Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja e quantas pessoas também estão decepcionadas com a sua própria família. Pessoas que, por vezes, nem conheceram seu pai, pessoas que, por vezes, foram traumatizadas pelo pai, pessoas que não tiveram o privilégio de conhecer a mãe porque foram abandonados pela mãe, ou tiveram um relacionamento muito agressivo, abusivo por parte de mãe, por parte de irmãos, e por aí vai. Então, o que não falta nessa vida, né, são pessoas decepcionadas. E a decepção dói, lógico que dói, né? Mas a decepção, ela também, depois que passa, né, a questão da informação, né, ela serve, e a gente tem que fazer alguma coisa com a decepção, né? A gente não quer passar pela decepção, eu não quero, você não quer, mas já que a gente passou pela decepção, já que a gente está no olho do furacão, a decepção veio e ficou, a gente tem que fazer alguma coisa com ela. Então, meu irmão e minha irmã, a decepção, muitas das vezes, é uma maneira da gente sair da direção errada. Porque às vezes a gente está achando que a gente está indo para o lugar certo e a gente é decepcionado porque a gente percebe que aquilo é uma ilusão,
né? Então a gente tem que transformar a decepção em algo que vai ser bom, que vai ser útil, que vai ser produtivo, ainda que isso, né, seja muito dolorido. Então, por vezes, Deus permite que nós passemos pela decepção, porque nós mesmos criamos aquela situação, nós mesmos entramos com as nossas pernas num relacionamento, num negócio errado e por tantas outras coisas. E por vezes nós somos enganados, né? Quem aqui já não foi enganado a comprar uma coisa, etc e tal, e depois descobrir que era uma ilusão? Então, nós precisamos sair daqui hoje à noite sabendo que a decepção, ela faz parte do nosso dia a dia. Mais cedo ou mais tarde, eu e você vamos ficar decepcionados com alguma coisa. Mas a gente tem que lembrar que essa decepção está abrindo os nossos olhos para um problema que poderia ser um problema maior. Então, por vezes, você vai ouvir, né, na sua mente, no seu coração, o diabo falando que não adianta você ir para a igreja, que não adianta servir a Deus, que não adianta ser uma boa pessoa, que não adianta ser honesto, que não adianta insistir em investir na sua família. Então você tem que saber que isso não faz parte da sua realidade, que isso é uma armadilha do inferno, é uma ilusão que está sendo colocada para você. E Deus vai dar livramento de todas essas situações. Então, meus irmãos, por vezes nós precisamos lembrar que não adianta se iludir, achando que se a gente tivesse nascido numa família melhor, a nossa vida seria melhor. Se a gente tivesse nascido com mais dinheiro, a nossa vida seria melhor. Se a gente tivesse outros tipos de relacionamento, a nossa vida seria melhor. Se eu me enveredar por querer usar drogas e outras coisas, a minha vida seria melhor. Porque não vai ser melhor. Só existe uma maneira de nós estarmos bem, é estarmos aos pés do Senhor, é dizer não para tudo aquilo que não convém. E é claro que isso tem um preço. É claro que isso tem um peso, mas nós precisamos ter convicção daquilo que nós cremos, precisamos ter convicção daquilo que nós queremos, para que nós possamos viver uma vida que vale a pena. Porque a vida é rápida, a vida é passageira. Outro dia eu era novinho, hoje já tenho 54 anos. E com você, eu sei que é da mesma maneira. Então, nós precisamos estar focados, sabendo aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena, aquilo que é ilusão. E nós precisamos ter no nosso coração que a família, a nossa família natural, nossa família de sangue e a nossa família da fé precisa ser as nossas prioridades. E por vezes, muitos de nós não estamos colocando a nossa família natural e nem a família da fé como prioridade. E isso precisa ser mudado. Jesus disse que nós vamos conhecer a verdade. E é a verdade que vai nos libertar de todas as áreas, inclusive para dar um novo foco, um novo rumo, uma nova prioridade na nossa vida. O apóstolo Paulo, ensinando Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz o seguinte: se uma pessoa não cuida dos seus parentes, e em especial da sua própria família, essa pessoa negou a fé e é pior do que o ateu. Se uma pessoa não cuida da sua família, ela negou a fé. Não adianta vir para a igreja, não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço, não adianta falar um monte de versículo, se você, na prática, você não usa aquilo que os mandamentos do Senhor ensinam. E cuidar da família é uma prioridade. Então nós precisamos fazer isso. Dito tudo isso, lembrando que nós somos a igreja, nós somos a família de Deus, nós precisamos estar reunidos pelo menos uma vez por semana. 2 Timóteo capítulo 4 está escrito: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Por quê?
Porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 nos dá a explicação. Porque você agora, você é geração eleita, você faz parte do sacerdócio do Senhor, você faz parte do povo exclusivo de Deus. Para quê? Para viver uma vida com um propósito, para anunciar as grandezas de Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Nós fomos chamados para sermos da família de Deus. Nós fomos chamados para fazer parte da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja é a família de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar então você a ficar em pé. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero que você faça uma reflexão, né? Se você já faz parte da família de Deus, porque se você não faz parte da família de Deus, essa é uma excelente oportunidade para você tomar a decisão de fazer parte da família de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Salmos capítulo 27, versículo 10 diz que apesar de um pai e de uma mãe poder abandonar o seu filho, Deus, o Senhor, Ele nunca vai nos abandonar. O Senhor vai sempre cuidar daquele que clamar por socorro. O profeta Isaías também falou sobre isso no capítulo 49. Ele disse: pode uma mulher se esquecer do filho que ainda mama e não se compadecer do filho do seu ventre? Infelizmente, isso acontece, mas ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, ainda que a sua mãe se esqueceu de você, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros, as tuas limitações, os teus problemas, as suas crises, as suas ansiedades, o vazio na sua alma estão continuamente diante de mim. O Salmo 68 diz que Deus é o Pai dos órfãos. E o Salmo 68 diz que o Senhor faz com que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos, mas os rebeldes habitarão sempre em terra seca. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, eu convido você a falar ao Senhor nesse momento: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida e me ajude, Senhor, a viver todos os planos que o Senhor tem para mim e para minha casa, e que o Senhor me abençoe para que eu jamais me afaste dos seus caminhos. E eu oro em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer para você que está tendo alegria no céu nesse momento, porque é mais um filho, é mais uma filha que decidiu ser adotado pelo Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração, e nós pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe nessa semana, que o Senhor nos livre de todo mal, de todo acidente, de toda palavra do inimigo, de toda investida do inimigo. Senhor, que o Senhor blinde os nossos corações, que o Senhor nos livre de acidentes, que o Senhor nos livre da depressão, da ansiedade, que o Senhor promova, Pai, recursos àquele que está precisando pagar as suas contas, que o Senhor abra portas de emprego e que em todas as coisas, Pai, nós possamos ver a sua mão nos dirigindo e nos abençoando, que o
teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam hoje, sempre e eternamente com o teu povo. Amém. Deus abençoe, semana de paz, de vitória, em nome de Jesus. Quem vai receber a cesta, não esqueça de ir lá para o fundo.